Return Audiolivros Tradicionais apresenta Longo, Largo e Olhos Afiados. Conto folclórico da Boêmia retirado do livro 60 Folk Tales from Exclusively Slavonic Sources, por Albert Henry Wratislaw. Para mais contos folclóricos da Boêmia, acesse nosso site. Longo, largo e olhos afiados. Havia um rei idoso que tinha apenas um filho. Certa vez ele chamou o seu filho e disse-lhe: "Meu filho querido, você sabe que frutas antigas caem para dar lugar a outras frutas. Minha cabeça já está amadurecendo e talvez o sol em breve não brilhe mais sobre ela. Mas antes de você me enterrar, eu gostaria de ver sua esposa, minha futura nora. Meu filho, case-se." O príncipe disse: "Eu faria, pai, o que você deseja, mas eu não tenho noiva e não conheço nenhuma." O velho rei colocou a mão no seu bolso, tirou uma chave de ouro e a mostrou para seu filho, com as palavras: "Vá até a torre e suba até o último andar. No topo, olhe ao redor e depois me diga qual você gosta." O príncipe foi sem hesitar. Não havia na memória do príncipe um homem que havia subido no topo ou que já tinha escutado o que se ocultava lá nas alturas. Quando ele chegou ao penúltimo andar, viu no teto uma pequena porta de ferro parecida com um alçapão. Ele a abriu com a chave de ouro, levantou-a e subiu entrando. Lá havia um grande cômodo circular. O teto era azul como o céu em uma noite clara, e estrelas prateadas cintilavam nele. O chão era um tapete de seda verde, e ao redor da parede havia 12 janelas altas em molduras douradas, e em cada janela, em vidro de cristal, estava uma donzela pintada com as cores do arco-íris, com uma coroa real na cabeça. Em cada janela, uma diferente da outra em vestimentas distintas, cada uma mais bela que a outra. Quando ele as observou com espanto, as donzelas começaram a se mover como se estivessem vivas. Olharam para baixo, sorriram e fizeram tudo, exceto falar. O príncipe observou que uma das 12 janelas estava coberta por uma cortina branca, a qual ele descobriu para ver o que havia atrás dela. Lá havia uma donzela vestida de branco, cingida com um cinto de prata, com uma coroa de pérolas na cabeça. Esta donzela era a mais bela de todas, porém estava triste e pálida, como se tivesse saído do túmulo. O príncipe ficou por muito tempo diante do retrato, como se tivesse feito uma descoberta, e enquanto observava assim, seu coração compungido exclamou: "Esta eu escolho para sempre." Quando ele desceu e relatou ao pai o que tinha visto e qual donzela havia escolhido, o velho rei entristeceu-se, refletiu e disse: "Você agiu mal, meu filho, ao descobrir o que estava coberto pela cortina, e colocou-se em grande perigo por causa dessas palavras. Essa donzela está sob o poder de um feiticeiro malévolo e mantida prisioneira em um castelo de ferro, e de todos os que tentaram libertá-la, nenhum retornou. Mas o que está feito não pode ser desfeito. A palavra dita é uma lei. Vá, teste a sua sorte e retorne para casa são e salvo." O príncipe se despediu do pai, montou seu cavalo e partiu em busca de sua noiva. Durante a jornada, ele cavalgou por uma vasta floresta, e pela floresta ele seguiu em frente até perder o caminho. E enquanto ele vagava com seu cavalo por entre matagais, rochas e pântanos, sem saber para onde ir, ele ouviu alguém gritar atrás dele: "Ei, pare!" O príncipe olhou para trás e viu um homem alto vindo apressadamente em sua direção. "Pare e me leve contigo e me aceite em seu serviço, e você não irá se arrepender." "Quem é você?" disse o príncipe. "E o que sabe fazer?" "Meu nome é Longo e eu posso me estender. Vê um ninho de pássaro naquele pinheiro ali. Vou trazer o ninho até você sem precisar subir." Longo começou a se estender rapidamente até ficar tão alto quanto o pinheiro. Ele alcançou o ninho, pegou-o e em um instante se contraiu novamente e entregou-o ao príncipe. "Você sabe bem o que está fazendo, mas de que adiantam os ninhos de pássaros para mim, se você não pode me conduzir para fora desta floresta?" "Ah, isso é fácil",
disse Longo. Em seguida começou a se estender até ficar 3 vezes mais alto do que o pinheiro mais alto na floresta. Olhou ao redor e disse: aqui deste lado temos o caminho mais curto para sair da floresta. Então ele se contraiu, pegou o cavalo pela rédea e antes que o príncipe percebesse, eles estavam saindo da floresta. Já fora da floresta, apareceu diante deles uma planície longa e ampla, e além da planície, rochas altas e cinzentas, como as paredes de uma cidade grande, e montanhas cobertas de árvores da floresta. Ali, senhor, há também um camarada meu, disse Longo, apontando de repente para a planície. Você também deveria tê-lo em seu serviço, e acredito que ele serviria bem. Chame-o aqui para que eu possa ver sua utilidade. É um pouco longe demais, senhor, disse Longo. Ele dificilmente me ouviria e levaria muito tempo para que ele viesse, porque ele tem muito a carregar. Em vez disso, eu vou pular atrás dele. Então Longo se estendeu novamente a tal altura que sua cabeça mergulhou nas nuvens, deu 2 ou 3 passos, pegou o camarada pelo braço e o colocou diante do príncipe. Era um homem baixo e robusto, com uma barriga como um tonel de 64 galões. Quem é você? Perguntou o príncipe. E o que você pode fazer? Meu nome, senhor, é Largo, posso me alargar. Dê-me um exemplo. Cavalgue rápido, senhor, rápido, de volta para a floresta, gritou Largo, enquanto começava a se inflar. O príncipe não entendia por que deveria sair cavalgando, mas vendo que Longo se apressava para entrar na floresta, ele esporeou seu cavalo e cavalgou a galope atrás dele. Já era hora de partir, caso contrário, Largo o teria esmagado ele, o cavalo e tudo, enquanto sua barriga crescia rapidamente em todas as direções. Ela enchia tudo por toda parte, como se uma montanha tivesse se enrolado. Largo então parou de se inflar e se encolheu novamente, levantando um vento tão forte que as árvores da floresta se curvaram e dobraram, voltando ao que ele era no início. Fique surpreso com o seu truque, disse o príncipe. Não se encontra um sujeito assim todos os dias. Venha comigo. Quando se aproximaram das rochas, encontraram um homem com os olhos vendados por um lenço. Senhor, este é nosso terceiro amigo, disse Longo. Você também deveria aceitá-lo em seu serviço. Tenho certeza de que ele não comerá suas refeições à toa. Quem é você? Perguntou o príncipe a ele. E por que seus olhos estão vendados? Você não vê o caminho. Não, senhor, é exatamente o contrário. É justamente porque vejo muito bem que sou obrigado a cobrir meus olhos. Eu vejo com os olhos vendados tão bem quanto os outros com os olhos desvendados. E se eu os desvendasse, olharia tudo por dentro e por fora, e quando olho atentamente para qualquer coisa, ela pega fogo e explode em chamas, e o que não pode queimar se despedaça. Por essa razão, meu nome é Olhos Afiados. Então ele se virou para uma rocha à sua frente, removeu a venda e fixou seus olhos flamejantes nela. A rocha começou a estalar, pedaços voavam para todos os lados, e em muito pouco tempo nada restava dela, senão um monte de areia, onde algo cintilava como fogo. Olhos Afiados foi pegar e trouxe para o príncipe. Era ouro puro. Ah, você é um sujeito que dinheiro não pode comprar, disse o príncipe. Como você tem uma visão tão boa? Olhe e me diga se o castelo de ferro está longe e o que está acontecendo lá agora. Se você fosse sozinho, senhor, respondeu Olhos Afiados. Talvez não chegasse lá em 1 ano, mas conosco você chegará hoje. No Castelo de Ferro, eles estão apenas preparando o jantar para nós. E o que minha noiva está fazendo? Perguntou o príncipe. Uma grade de ferro está diante dela, em uma torre que é alta. Ela se senta e suspira. Um feiticeiro malévolo vigia e guarda-a. O príncipe exclamou: quem quer que esteja disposto, ajude-me a libertá-la. Todos prometeram ajudá-lo. Eles o guiaram entre as rochas cinzentas, através da abertura que Olhos Afiados havia feito com seus olhos. E cada vez mais avançaram por entre rochas, montanhas altas e florestas profundas, e onde quer que houvesse um obstáculo no caminho,
imediatamente era removido pelos 3 companheiros. E quando o sol estava declinando em direção ao oeste, as montanhas começaram a ficar mais baixas, as florestas menos densas e as rochas se esconderam entre o matagal. E quando o sol estava prestes a se pôr, o príncipe avistou, não muito longe à sua frente, um castelo de ferro. E quando o sol finalmente se pôs, ele passou por uma ponte de ferro até o portão, e assim que o sol se pôs, a ponte de ferro ergueu-se, o portão fechou com um movimento único, e o príncipe e seus companheiros estavam aprisionados no castelo de ferro. Quando eles observaram o pátio, o príncipe colocou seu cavalo no estábulo, onde tudo estava pronto para ele, e depois entraram no castelo. No pátio, no estábulo, no salão do castelo e nos quartos. Eles viram no crepúsculo muitas pessoas ricamente vestidas, cavalheiros e criados, mas nenhum deles se mexia. Todos haviam se transformado em pedra. Eles passaram por vários quartos e entraram na sala de jantar. Esta sala de jantar estava brilhantemente iluminada, e no meio dela havia uma mesa sobre a qual havia muitas comidas e bebidas, e os lugares estavam postos para 4 pessoas. Eles esperaram e esperaram, pensando que alguém viria, mas quando ninguém veio por bastante tempo, eles se sentaram e comeram e beberam o que agradava ao paladar. Quando terminaram de comer, procuraram onde dormir. De repente, a porta se abriu inesperadamente de uma vez, e para o quarto entrou o feiticeiro malévolo. Pela mão ele conduzia uma bela, muito bela donzela vestida de branco. Ela tinha um cinto de prata em volta da cintura e uma coroa de pérolas na cabeça, mas estava pálida e triste, como se tivesse acabado de sair do túmulo. O príncipe a reconheceu imediatamente, avançou e foi ao encontro dela. Mas antes que pudesse proferir uma palavra, o feiticeiro malévolo dirigiu-se a ele. Eu sei por que você veio. Você quer levar a princesa embora. Bem, seja assim. Leve-a somente se conseguir mantê-la à vista por 3 noites, de modo que ela não desapareça de você. Se ela desaparecer, você também será transformado em pedra, assim como seus 3 servos e como todos os que vieram antes de você. Em seguida, o feiticeiro malévolo indicou um assento para ela sentar e desapareceu. O príncipe não conseguia tirar os olhos da princesa de tão bela que ela era. Ele começou a conversar com ela e fez toda sorte de perguntas, mas ela não respondeu, nem sorriu, nem olhou para ninguém. Como se fosse de mármore, ele se sentou ao lado dela e decidiu não dormir a noite toda, para que ela não desaparecesse dele. E para ter certeza, Long se esticou como uma cinta, enrolando-se por toda a sala ao longo da parede. Largo posicionou-se na porta, se inflou e a bloqueou tão firmemente que nenhum rato poderia passar. Enquanto Olhos Afiados se colocou contra uma coluna no meio da sala, vigiando atentamente. No entanto, após algum tempo, todos começaram a cochilar, caíram no sono e dormiram a noite inteira, como se o feiticeiro os tivesse jogado na água. Pela manhã, quando começou a amanhecer, o príncipe foi o primeiro a acordar, mas, como se uma faca tivesse sido cravada em seu coração, a princesa tinha desaparecido. Imediatamente ele acordou seus servos e perguntou o que deveria ser feito. Não se preocupe, senhor, disse Olhos Afiados e olhou atentamente pela janela. Já a vejo. A 100 milhas daqui há uma floresta. No meio da floresta há um carvalho antigo. No topo do carvalho há uma bolota e esta bolota é ela. Longo imediatamente o colocou em seus ombros, se esticou e percorreu 10 milhas em um passo, enquanto Olhos Afiados mostrava o caminho. Não se passou mais tempo do que seria necessário para dar uma volta ao redor de uma casa antes que eles estivessem de volta, e Longo entregou a bolota ao príncipe. Senhor, deixe-a cair no chão. Eu a vejo. Há uma montanha a 200 milhas daqui, e na montanha uma rocha, e na rocha uma pedra preciosa, e ela é essa pedra preciosa. Se Longo me levar até lá, conseguiremos trazê-la de volta. Longo o levou imediatamente em seus ombros, se esticou e percorreu 200 milhas em um passo.
Olhos Afiados fixou seus olhos flamejantes na montanha. A montanha se desfez em pedaços, e a rocha nela se partiu em 1000 pedaços, e entre eles cintilava a pedra preciosa. Eles a pegaram e trouxeram ao príncipe, e quando ele a deixou cair no chão, a princesa estava ali novamente. Quando depois o feiticeiro mau veio e a viu lá, seus olhos brilharam de malícia, e bang! Novamente um aro de ferro rachou nele e saiu para longe. Ele grunhiu e levou a princesa para fora da sala. Naquele dia, tudo estava novamente como tinha sido no dia anterior. Após o jantar, o feiticeiro mau trouxe a princesa novamente, olhou fixamente para o príncipe no rosto e proferiu com desprezo as palavras: "Vamos ver quem será superior a quem, se eu sairei vitorioso ou você", e com isso ele partiu. Nesse dia, todos eles se esforçaram ainda mais para evitar dormir. Eles nem sequer sentavam. Queriam andar a noite toda, mas em vão. Eles estavam enfeitiçados. Um caiu no sono, após o outro enquanto andava, e a princesa desapareceu deles. Pela manhã, o príncipe acordou novamente mais cedo, e quando não viu a princesa, acordou Olhos Afiados. "Ei, acorde, Olhos Afiados, olhe onde está a princesa." Olhos Afiados olhou por um longo tempo. "Oh, senhor", ele disse, "ela está muito longe, muito longe. A 300 milhas daqui há um mar negro, e no meio do mar uma concha no fundo, e na concha há um anel de ouro, e ela é o anel. Mas não se preocupe, nós conseguiremos trazê-la de volta, mas hoje Longo deve levar também o Largo com ele. Vamos precisar dele." Longo levou Olhos Afiados em um ombro e o Largo no outro, e percorreu 30 milhas de uma só vez. Quando chegaram ao Mar Negro, Olhos Afiados mostrou onde ele deveria alcançar a concha na água. Longo esticou a mão o máximo que pôde, mas não conseguiu alcançar o fundo. "Espere, companheiros. Espere só um pouco e vou ajudá-los", disse Largo, e se estendeu tanto quanto sua barriga podia esticar. Então ele se deitou na praia e bebeu água do mar. Em um instante, a água baixou tanto que Longo facilmente alcançou o fundo e pegou a concha do mar. De dentro da concha, ele extraiu o anel, pegou seus companheiros em seus ombros e se apressou de volta. Mas no caminho, ele achou um pouco difícil correr com o Largo, que tinha meio mar de água dentro dele. Por isso, o jogou de seu ombro no chão em um amplo vale. Com um estrondo, ele caiu como um saco solto de uma torre, e em um momento o vale inteiro estava debaixo d'água, como um vasto lago. Largo mal conseguiu sair lago. Enquanto isso, o príncipe estava em grande apuro no castelo. A aurora começou a se mostrar sobre as montanhas e seus servos não tinham voltado. Quanto mais brilhantemente os raios subiam, maior era sua ansiedade. Um suor mortal saiu em sua testa. Logo o sol se mostrou no leste como uma fina faixa de chama, e então, com um estrondo alto, a porta se abriu de repente e no limiar estava o feiticeiro. Ele olhou ao redor do quarto e, ao ver que a princesa não estava lá, riu com um riso odioso e entrou na sala. Mas exatamente naquele momento, bang! A janela se estilhaçou em pedaços, o anel de ouro caiu no chão e, em poucos instantes, a princesa apareceria ali novamente. Olhos Afiados, vendo o que estava acontecendo no castelo e como estava em perigo seu mestre, contou a Longo. Longo deu um passo e jogou o anel pela janela para dentro da sala. O feiticeiro rugiu de raiva, até o castelo tremer, e então, bang! Lá se foi o terceiro aro de ferro que estava em volta de sua cintura, e o feiticeiro se transformou em um corvo. Voou para fora pela janela estilhaçada. Só então, e somente então, a bela donzela falou e agradeceu ao príncipe por tê-la libertado e coroou-o como uma rosa. No castelo e ao redor do castelo, tudo voltou à vida imediatamente. Aquele que estava segurando no salão a espada estendida, a balançou no ar, que assobiou pelo golpe e depois a devolveu à bainha. Aquele que estava tropeçando no limiar,
Caiu no chão, mas imediatamente se levantou novamente e sentiu seu nariz para ver se ainda estava intacto. Aquele que estava sentado debaixo da chaminé colocou o pedaço de carne na boca e continuou a comer. E assim, todos completaram o que haviam começado a fazer e no ponto em que haviam parado. Nos estábulos, os cavalos estavam alegremente pisando e resfolegando. As árvores ao redor do castelo tornaram-se verdes como campânulas. Os prados estavam cheios de flores variadas. Alto no ar trilhava o pintacilgo e abundância de peixinhos apareceu no Rio Claro. Em todos os lugares havia vida, em todos os lugares havia diversão. Enquanto isso, um grupo de cavalheiros se reuniu na sala onde o príncipe estava, e todos agradeceram por sua libertação. Mas ele disse: "Você não tem nada para me agradecer. Se não fosse pelos meus fiéis servos Longo, Largo e Olhos Afiados, eu também teria sido o que vocês eram." Ele imediatamente partiu em direção ao castelo do velho rei, seu pai, com sua noiva e servos. No caminho, encontraram Largo e o levaram com eles. O velho rei chorou de alegria pelo sucesso de seu filho, pois ele pensava que o seu filho não voltaria mais. Pouco depois houve um grande casamento, cujas festividades duraram 3 semanas. Todos os cavalheiros que o príncipe havia libertado foram convidados. Depois do casamento, Longo, Largo e Olhos Afiados anunciaram ao jovem rei que estavam indo novamente para o mundo em busca de trabalho. O jovem rei tentou persuadi-los a ficar com ele. "Vou te dar tudo o que você quiser enquanto viver", disse-lhe o príncipe. "Você nem precisa trabalhar." Mas eles não gostavam de uma vida tão ociosa. Se despediram dele, partiram e desde então estão vagando por aí em algum lugar do mundo.